Bom dia a todos. Queria apresentar o Naueder. Tudo bem? Ele vai estar fazendo todo o processo junto com o Josias, dos nossos técnicos junto ao CRIM. Ele vai estar fazendo e vai estar falando para que vocês saiam daqui sem nenhuma dúvida. Tá legal? Bom treinamento, sucesso para nós. Obrigado a todos. Bom, pessoal, bom dia. O meu nome é Naueder Andreu. Eu sou consultor técnico do Moinho CRIM, tá? Hoje a gente tem um grande prazer de ter vocês aqui. Vamos iniciar com uma base e dessa base fazer porções, tá certo? Então, esses são os pães que nós vamos fazer. Tá certo, Josias? Corretíssimo. Eu gosto de pesar sempre numa caixa. Nas padarias eu passo esse treinamento. Para o profissional já pesar tudo num recipiente para ficar mais prático. A receita é simples, só que ele não pode esquecer de nada. Vamos fazer uma receita de 4 quilos. Então, 2 quilos da integral. Essa farinha integral é moída em moinho de pedra. Quando moe essa farinha, sai aquele cheiro assim de mata, assim, sabe? O trigo ele realça o aroma assim no ar. É bem diferente. Então agora 2 kg da farinha branca. Então aqui foi pesado 2 kg da farinha integral, 2 kg da farinha branca, sal 2%. Eu utilizo açúcar mascavo para dar um sabor para o pão integral, coloração. Tá? Então aqui é a mesma coisa, 2%. 80 gramas. 80 gramas. Vou colocar 30% do fermento, tá? Esse fermento, eu alimentei ele ontem, já para utilizar hoje. Então assim, toda vez que você for fazer o pão, alimenta antes. Farinha e água. 100% de farinha, 50% de água. Vidrinho, coloca no recipiente, mexe, fica no ambiente neutro. No outro dia, descarta-se uma quantidade, pesa e vai alimentando com água e farinha durante 8 dias. No 8º dia, ele já vai estar querendo explodir. Como é um processo, os padeiros antigos, eles falam assim, poxa, mas eu faço com caldo de cana. O que o caldo de cana faz? Ele acelera esse processo do levain, por açúcar. Pode se fazer com cerveja também, tá? Exatamente, Josias. Cerveja e iogurte. Então, 2 quilos da farinha integral, 2 quilos da farinha branca, 2% de sal, 80 gramas. E 2% de açúcar mascavo. 30% de massa madre. No caso aqui eu estou usando a massa madre dura, tá? Mais firme. A líquida está ali. Tá bom? Mas nesse caso aqui a gente vamos utilizar o fermento duro. Então a gente vai derramar o que a gente pesou na maceira e vamos pesar a água. Vamos começar com 70% de água. Temperatura da água. A gente faz um blend de gelo e água gelada. Sem o gelo você não vai conseguir uma elasticidade, uma hidratação correta. Vou colocar 1.800 de gelo. Ah, mas você usou start, não é fermentação natural. Não, isso é um mito. O fermento instantâneo ele não é um inimigo. A quantidade que se usa dele é que acaba com o pão. Dá um startzinho, o casamento dos dois fermentos é um sucesso. Isso daqui é importante para manter a temperatura, tá? Foi 1.800 mais 1 litro. 1.800 de água, de gelo. Agora de água eu vou colocar mais 1 litro. 1 litro. Aqui a água está a temperatura ambiente, tá? Se a gente quiser medir, vamos medir? Pega aí, ó. Vamos medir a temperatura da água para vocês terem uma noção. É isso aí. 21 graus. Se você é da sua padaria, o correto seria você usar a água a temperatura de 5 graus mais ou menos, tá bom? A gente não tem resfriador aqui no momento, tá? Por isso é que eu aumentei a porcentagem de gelo. A gente vai marcar o tempo que ela vai rodar na lenta e vamos marcar o tempo na rápida para vocês terem uma base, tá bom? A gente vai deixar 8 minutos na lenta, tá? Vamos manter um padrão de 8 minutos para a gente ter uma base, correto?
6 gramas por quilo. Não pode ultrapassar as 10 gramas por quilo. Ultrapassou as 10 gramas, aí já não é considerado. Tá? Pô, mas eu consigo assar esse pão hoje? Claro, a gente vai assar hoje. Mas e se eu quiser deixar para amanhã? Top. Nas caixas, também pode deixar na caixa. Mas e se eu quiser modelar? Pode modelar também. Desde que você tenha uma câmera fria que segure aí em 7 graus, no mínimo aí, tá? 7 graus. Fermento, start. Vamos adicionar o fermento, tá? E vamos passar para rápida. Esse vai ser o integral. Porcionar. Porcionar o quê? Passas ou nozes. A gente pode colocar semente. E quando você faz a mistura dos fermentos, nem o líquido e um fermento duro, você consegue um melhor resultado. Claro que uma massa, igual eu falei, uma massa muito hidratada, não dá para você ficar manipulando muito. Então você tem que ir com um jeitinho, com cuidado, para você não perder tudo aquilo que você acumulou de alvéolos lá, de ar na massa. Qual é o tempo correto? O tempo correto é o ponto de véu. Tá? Então o parâmetro da gente é o ponto de véu. Ela pode demorar numa maceira menor, ela pode ser mais rápida, bater em 5 minutos o ponto de véu, como numa maceira maior ela pode demorar 20, 25. Tá? Então não se preocupa com isso. O ponto correto é o ponto de véu. Deu o ponto de véu, para-se a maceira, tá bom? 8,2 de temperatura, então ele está adequado, está perfeito, tá? Isso é interessante, viu, do pão rústico. Bastante hidratação, só que assim, não deixa bater muito. Não, eu quero deixar aquele véu super liso. Não, como vai descansar nas caixas, a massa vai dar aquela relaxada na caixa. Aí você vai fazer as dobras. Nas dobras, vai chegar ao ponto ideal. Ó, gente, tá vendo o véu, ó? Elasticidade, ó, tá? Então deu pra ver que ele tá bem no véuzinho, tá bom? Vou pesar 200 gramas de passas, que a gente vai adicionar ali, tá? Mas o correto é você hidratar ela, tá? De que forma você hidrata passas? A forma mais bacana de se hidratar passas, e muito rápida, é água gelada. Se você falar pra mim, mas Josias, se fosse pra panetone? Se fosse pra panetone, era bom hidratar com vinho, né? Daí seria melhor. Mas a passas para o pão você hidrata com água gelada. Então, eu untei, né? Agora eu vou tirar toda a massa. Para tirar da maceira, vocês já devem ter visto, a gente pode utilizar a água, molhar a mão com a água ou com azeite. Deu 8,5 kg. A gente pode porcionar de diversas formas. Por exemplo, assim, poxa, eu tenho minha padaria, mas eu quero fazer um pão de laranja. Existe aí aquelas laranjas desidratadas, cristalizadas. Você pega 1 quilo e utiliza aí em torno de 100 gramas, por exemplo, só mistura. Você tem um pão de laranja. A criação é sua, as variações suas. Essa aqui é a base. Isso aqui é que vai dar baguetes, filão, bolas, tá? Já é o que a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer 2 variações agora, tá? A única coisa é que você não pode bater a nozes junto com a massa, porque a nozes ela solta uma tinta. Então aí o pão fica bem, sabe, bem escuro, não é legal, tá? 2 quilos aqui, ó. Sempre cortando a massa, sabe? Dois quilos, passou. 2 quilos. Volta para a maceira. Mas esse processo pode fazer na caixa? Pode. Se tiver uma caixa, você vai lá, vai mistura na mão. Tal. Mas a gente vai voltar para a maceira. Vamos conferir? 200 gramas também.
Os outros 2 quilos, dá para fazer um multigrão. Ó, a gente vai fazer um mesclado aqui no multigrãos, semente de girassol. Ó, 100 gramas, tá? Vamos colocar chia, 100 gramas de chia, tá? 100 de cada. Aí vai ficar bacana. Ó, tirei da macieira, abri, tá? Tá com as nozes, ó, as passas. E aí, 4 dobrinhas. Ela absorvia mais água ainda se eu quisesse. Mas 70% está dentro de um padrão que a pessoa vai conseguir trabalhar tranquilamente, manusear, né? Ultra congelar. Tem muita gente usando isso, faz os pães, pré-assa e joga no ultra congelador. Passa uns dias, vai lá e dá o acabamento final no forno. Ó, então primeiro aqui, ó, você puxa a massa para cima, faz uma dobra no meio, como fosse uma cobertinha. Como se estivesse furando. Tivesse dobrando lá a cobertinha, quando levanta de manhã. Então aqui, acabou. Então aqui nós vamos deixar descansando. Então, ó, 2 quilos, vai misturá-lo. Pode torrar? Pode torrar. Mas o que vai acontecer se você torrar? Vai dar um sabor legal, só que você vai perder nutriente. Então, o ideal sempre é hidratar as sementes antes de você utilizar, tá certo? E para misturar é sempre na primeira velocidade, dependendo da macieira. Ó, esse fermento aqui, eu alimentei ele na hora que eu cheguei. Ele já tá querendo já. Ó lá, ó. Ih, tó. Que foi isso aí? Show, né? Viu? Que força. Incrível. Sobre negócio de contaminação, é legal sempre você, quando você vai produzir o seu fermento natural, só enfatizar isso aí, deixar sempre a macieira limpinha, tudo certinho. O recipiente que for guardar também é melhor para evitar contaminação, né? E agora tem outro tipo de pão aqui. Então a mesma coisa, eu vou fazer as dobras. Já temos aqui então. A gente vai esperar um pouquinho crescer, aquecer os fornos, aqui uns 15 minutinhos, tome forno. Ó, gente, essa daqui tá com 21, temperatura da massa. Eu falei pra vocês que até 26 estava perfeito, né? 21 integral, 21 com passas e nozes. E a multigrãos aqui com 2 grãos, também 21,4. Você vê que ela se manteve geladinha, né? Fica mais fácil de você trabalhar, né? Sem ela entrar em crescimento. Vocês sabem que esse tipo de pão, ele em maior volume, ele fica mais bonito, né? Fica mais apresentável. Quando você começa a diminuir muito o tamanho dele, ele fica sem visual, tá? Então, a gente fala, poxa, mas fica muito pesado, fica muito caro, tal, mas ele fica mais bonito, né? Então, para uma apresentação, para uma vitrine, o correto é ele ser um pouco maior no peso, tá? 500 gramas. Vocês sabem que os modelos, os formatos, vocês criam na hora, tá? Dependendo da necessidade. Eu quero fazer com 100 gramas. Não tem problema, faz com 100 gramas, tá? Eu quero fazer com 200 gramas. Não tem problema nenhum. Então, vai da sua necessidade, né? Do que você precisa no momento, tá? Pré-modelagem. Você vê, ó, a massa não tá com 80%. É mais fácil para modelar. Você consegue esticar. E ela não tá tão fermentada. Então, você consegue trabalhar com ela agora aqui, ó. Tá? Fazendo dessa forma. Lembrando, cada um tem uma maneira de modelar baguete, os pães. Isso vai de cada um. A modelagem é a gosto, tá? Então aí tem gente que faz aqui, ó, massa bem hidratada, ele só puxa só até a metade. Só assim para não perder alvéolo, tal. Dá uma viradinha, fecha aqui de novo. Não tem problema. Aí você tem que ter paciência, não pode ter pressa não, tá? E aí só dá uma leve assim e toma lá descansar. Tá rasgando. Tão forte que a massa tá. Tá ótimo, né? Tá perfeito.
Esse modelo aqui eu acabo fazendo da seguinte forma. Puxa, vai até o meio. Puxa, vai ao meio. Assim. De fora para dentro. De fora para dentro. De fora para dentro. Fora para dentro. Fora para dentro. Aí ficou assim. Pô, e aí, o que eu faço? Coloca a farinha. Uma boa quantidade aqui, vai. Ou se quiser já deixar uma bacia com farinha, é legal. Você joga em cima da farinha e só faz assim, ó, esse movimento. Você não vai bolear. Você só vai deixá-lo assim, deixa descansando. E desse jeito aqui vai para a forma. Vai ficar dessa forma mesmo. Cresceu. Você vai fazer o quê? Virar ele. E vai assar dessa mesma forma. Ele vai dar aquela estufada e vai ficar parecendo que a gente fez um monte de corte. Então você trabalhando dessa forma, com a massa bem gelada, você consegue modelar tranquilamente o seu produto sem correria. Porque esses pães realmente é para você calma, tranquilo, tal. E dessa forma aqui, ó, você já pode modelar desse jeito, colocar na assadeira. Eu gosto sempre de dar uma olhadinha de farinha legalzinha aqui, ó. Coloca dessa forma aqui na assadeira. E já vai, por exemplo, pô, vou deixar para amanhã. Nem deixa fermentar. Já coloca no carrinho lá e coloca dentro da câmara, entendeu? Amanhã você tira, vai dar uma descansadinha. Esse tipo de massa, eu até aconselho, não coloque em câmara e em estufa. Geralmente o cara coloca a estufa a 35, 40 graus de temperatura, então desidrata, perde água muito rápido. A não ser sem start. Aí é uma outra história, porque aí vai dormir na geladeira, vai ser modelado, quer dizer, vai sofrer vários processos. E aí você vai ter que colocar numa fermentadora para poder dar senão você não vai embora. Esses pães dá para congelar eles, né? Só pré-assar e congelar, e quando chegar a encomenda terminar de assar, perfeito. Chegou a 90 graus, pré-assou, colocou, deu vapor. Passou ali uns 5, 7 minutos, não corou ainda. Pode puxar, coloca o termômetro, um termômetro de espeto, né? Chegou a 90 graus, você já pode tirar e deixar para congelar. Lembrando que esses pães, nesses fornos de lastro, aqui ó, tá no máximo, 250 a 250 graus. Quanto mais alta a temperatura for, maior a explosão ele vai ter. Mas, consequentemente, ele tem que ter muito vapor, sabe? Que é para dar aquele salto legal. Tem muitos lugares aí que a gente vê modelagem diferente. A pessoa pega uma baguete dessa aqui e faz assim, tá? Molha numa semente, coloca aqui, ou somente assim, a baguete assim, arrumada dessa forma mesmo. Aí depois ela é cortada aqui, ó. Aí levanta aquela capa. Mas aí são pães decorativos, né? Então é legal usar a criatividade, sabe? Essa daqui eu vou colocar metade de chocolate em cima e metade branca, tá? Vocês veem que vocês podem brincar com a criatividade aí, né? Se vocês tiverem uma mesa de madeira, a mesa de madeira ela é melhor para poder modelar. Porque se você hidratar muito a massa, você vai ver que a mesa de madeira, você consegue modelar mais fácil. Tá certo? De uma massa só a gente tirou uma variedade, né? E a outra também a gente pode tirar até mais. Método direto dá para você tirar uma boa qualidade também. Só que de um dia para o outro descanso, cara. Esses pães com muita hidratação, fermento natural, tem que ter um descanso aí, no mínimo de 12 horas. Vamos colocar granola, né? Não fica legal? Fica bonito. E gostoso também, né? Ah, mas eu não quero no meio do pão, quero só molhar. Mistura das sementes, molha o pão e molha na semente. Caso não queira no meio. Eu não tinha pensado que Você vê que aí quer brincar, parece uma massinha de modelar, né? No meio, né? E por cima.
Pode marcar no relógio aí, em 40 minutos a gente já vai colocar no forno, tá? A gente tem dois tipos de forno aqui. O de lastro e esse aqui, que é o turbo. Esse daqui, ele tem um esqueminha para você assar esse tipo de pão, que ele dá mais volume. Porém, esse daqui, ele assa, por exemplo, se for assado direto na pedra, a qualidade do assamento, do forneamento, né, a cocção, que é chamado assim, né, o assamento, forneamento, qualidade é diferente. Vocês vão entender por quê. Lembra que a gente fez? É somente virar e deixa. Pega uma giletinha, lado inverso do feixe, você faz um corte legal, sempre lado inverso, porque o feixe ele puxa a pestana do pão. Eu vou fazer o corte aqui. Ó, esse aqui eu vou cortar reto, ó. Ele tem que abrir com a força da massa, tá? Não com o corte, com o rasgo, tá? Criatividade nunca é demais. Então, colocar o nome em cima. Na sua casa mesmo, você pode confeccionar um elemento vazado isso aqui. Fica legal. Então nós vamos colocar uma baguete aqui e esse de baguete nós vamos pôr aqui, tá? Tá. Fecha. Agora é a hora que não pode economizar mesmo no vapor, tá? Ó, aqui já deu, tá? Dei bastante vapor, pode desligar por gentileza e marcar 15 minutos. Agora nós vamos baixar a temperatura quando a gente ligar. Vamos baixar para 180, né, ô Josias? Olha só. Pega um pão desse aqui, a leveza, olha o tamanho desse pão. Então se você deixar ele de um dia para o outro, aí que ele fica mais acentuado mesmo, o sabor principal. Vamos lá então, para a gente iniciar a segunda parte, que é com autólise, tá certo? Aí vai ser, nós não vamos utilizar a farinha integral, somente a farinha branca. Então aqui, ó, processo autólise, 5 kg de farinha orgânica e 3 litros de hidratação. Isso, sendo 1,5 de gelo e 1,5 de água, tá? Fazer um blend para não... manter a temperatura. É interessante que a massa também esteja fria para ir para a geladeira, tá? Ideal é sempre 1h30 a 2 horas de autólise, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, 1.500 de água, tá? 5 quilos mais 3 de hidratação. Já vou começar com 60% a nossa autólise, hein? Isso para a primeira parte. Então a gente vai misturar, tá misturando 5 minutos. Aí nós vamos pegar uma caixa que tem que caber na geladeira. E a gente vai colocar lá por 1h30. Aí depois a gente vai colocar a segunda etapa. Então na segunda parte a gente vai reservar o sal, que ele já reservou aqui, ó, 100 gramas, que seria 2%, e o levain. Não precisa dar ponto véu, tá? Eu não dou ponto véu, porque eu vou acrescentar depois os outros ingredientes, aí sim eu dou uma castigada da maceira e uma hidratada maior. Coloca na caixa, tá muito gelada, que é bom. E aí vamos para a geladeira, vamos ver aqui. Nós vamos dar uma autólise de menos tempo, tá? Então vamos dizer que essa massa aqui já ficou lá 1h30. Tá bem gelada, muito gelada. Já deu um descanso, legal. Vou voltar ela para a maceira
E aí a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes mais 1 litro de água. Pronto, fermento natural. 1,5. Fermento natural de novo na maceira. Sal e mais 1 litro de água. Com um pouquinho de gelo para poder deixar a água gelada. Coloquei 300 de gelo e 700 de água, tá? Isso, Josias. Tá, certo. Caso que eu tô mexendo o gelo para poder dissolver mesmo, sabe? 4 graus. Quer dizer, consegui abaixar legal a temperatura, né? Eu costumo sempre mexer na primeira velocidade, com calma, para que a massa não estresse e ela vai absorver mais água ainda. Tá certo? Esse processo aí vai demorar em torno de 8, 10 minutos. Olha só então a extensão da massa. Né? Ela, quanto mais você estica, ela vai indo. E aí nós vamos fazer o pão, por exemplo, com açafrão, que é a semente de cúrcuma. Fazer o pão de beterraba, nós vamos fazer. E também vamos fazer o pão de cacau. A massa ela vira um chiclete, mas quando você puxa ela solta. Você consegue trabalhar, né? Tem outros tipos de açafrão ou cúrcuma que não é tão amarelinho, mas dá um sabor maravilhoso. Então esse aqui vai ser um tipo. Agora, não, Éder, em outras farinhas eu consigo 90%, 100% de hidratação, talvez se abata. Talvez. Mas eu acredito que não. Tem que ser um trigo muito bom. Então, são 20 gramas de açafrão para 2 quilos, tá? Massa prontinha. E deixa descansar. 80 gramas. Para 1 quilo. Tá 40, então 80. Então 80. Mesmo processo, coloca a massa e deixa que a massa absorva o cacau. E depois a gente só vai colocar as gotas, como fosse um chocotone. Então ela ficou parecendo mesmo uma massa, né? Chocotone. Só que aqui vai ser. Hoje tem a facilidade, você encontra nas casas de semente essa beterraba aqui que eu comprei. É uma beterraba em pó que facilita muito. Então vai dar sabor e cor. É isso que o público está procurando. Então, ó, poder adicionar, tá? Beterraba. Pode deixar misturar. Imagina a cor do pão. Imagina no balcão bem iluminado. Imagina o sabor. Mas é só deixar descansar, como as outras massas.
Aqui estão os produtos que a gente confeccionou. Temos aqui pães de vários tipos, tudo feito com a farinha orgânica, uma farinha que ela absorve até 110 de hidratação, ela é livre de aditivos, né? Ou seja, farinha premium, uma farinha que supera a expectativa em pães rústicos, tá? Aqui nós temos aqui, ó, um pão integral, que ele tem algumas sementes, no caso granola, passas. Temos aqui pão de chocolate, com gotas de chocolate meio amargo. Temos aqui mais pães integrais, tá certo? Aqui baguetes de alecrim, de um formato diferente. Açafrão, também esse aqui é de integral com passas e nozes. Baguete, em formato de baguete, ó. Pão de chocolate em formato de baguete. Variações, um cesto cheio de variações. Aqui a ciabatta com azeite e alecrim. Baguetes de azeite e alecrim. Esse aqui é um pão de beterraba. Filão, muito leve por conta da hidratação. Nós colocamos 80% de hidratação, tá certo? Fizemos em método autólise. Então, assim, de uma massa base você consegue fazer variações, tá? Isso, a farinha, ela te proporciona a qualidade, né, nos pães rústicos e absorção de água.